Arrisque-se. Esse é o lema de um booktuber que sofreu bullying na infância por ser gordo, escolheu a profissão errada aos 16 anos e hoje tem quase 4.000 seguidores no seu canal no YouTube. As lições de vida que ele aprendeu ao longo do caminho, você acompanha a partir de agora aqui no Educação. Meu convidado é o booktuber Diego Cardoso, dono do canal Cultura e Ação. Muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Vamos começar falando de um dos livros que mais você gostou na infância, que foi A Garra do Campeão, que é um livro que fala de uma disputa amorosa e uma disputa no campo profissional. E a minha pergunta para você é a seguinte: que mensagem esse livro te passou? Que mensagens esse livro te passou? Como vencer na disputa amorosa ou profissional? Esse livro, ele foi curioso. Foi um mero acaso ter começado com Garra de Campeão, do Marcos Rey. A coleção Vagalume, ela foi bem extensa. E eu nunca tinha lido nada que fosse tão longo, né? Para os meus padrões, que eu era uma criança, era uma coisa bem extensa naquela ocasião. E eu lembro que esse livro me deixou maravilhado. Eu não consigo me lembrar agora que tipo de valores eu retirei desse livro, mas a curiosidade maior que eu tive a respeito, para poder contar sobre esse livro, é que mal acabei a leitura, eu iniciei ela novamente. Eu lembro que eu fiquei maravilhado com a história. Essa coleção Vagalume era uma delícia, Sim, né? Sim, maravilhosa. Eu li quase todos os números, eu acredito. Pelo menos todos os que estão disponíveis na biblioteca da escola onde minha mãe trabalhava. Falando na sua mãe, você diz que ela é um grande modelo para você, foi um grande modelo para você pela determinação que ela tinha no trabalho. Exatamente. Professora, Uhum. Em que momento da sua vida a sua determinação teve um baque e você lembrou desse modelo, esse modelo te inspirou para continuar? Quando eu comecei a trabalhar, depois que eu saí da faculdade, quando você está trabalhando quando você está dentro do âmbito universitário, você cria expectativas a respeito do curso, o que vai ser a sua vida profissional. E quando eu cheguei na vida real, né, quando foi colocar em prática aquilo que eu aprendi na faculdade, comecei a perceber que nem tudo era exatamente tão perfeito quanto os professores passavam pra gente na sala de aula. Não fique preocupado, se eu fosse na época eu ia te falar, não fique preocupado, todo mundo passa por isso. Sim. Já escutei isso de vários profissionais em várias áreas. Então, quer dizer, nesse momento você sentiu vontade de parar tudo, de largar? Nesse momento eu senti que eu tinha uma expectativa, eu tinha criado ideias a respeito de uma profissão, e ela, na realidade, não era exatamente aquilo que eu esperava. E aí eu comecei claro, trabalhos bem diferentes do que eu imaginava, e aquilo foi me servindo de impulso para tentar encontrar outros tipos de trabalhos que me fossem mais desafiadores. E exatamente nesse ponto que eu começava a pensar na determinação da minha mãe, em como aplicar essa determinação ao trabalho, como demonstrar o interesse no âmbito do trabalho, como você conseguir desenvolver bem aquilo que você se propõe e principalmente encontrar novos caminhos dentro da profissão que caminhassem com o que eu buscava, pelo menos inicialmente, quando eu saí da faculdade. Tivessem mais a ver. Exatamente. É tão importante tudo que a gente aprende nos modelos, né? No caso, a sua mãe, que foi quem te criou. Sim. No meu caso, a minha avó e o meu avô. Quer dizer, é importante a gente ter esses modelos e muitas vezes os responsáveis, assim, nem têm ideia de quanto eles são importantes, de quanto cada coisinha que eles fazem a gente está ali observando. Às vezes falam, não, criança não está vendo, mas a gente vê, a gente escuta, a gente sabe. E ainda falando em modelos, você fala que também que o momento mais difícil da sua vida na infância foi a morte da sua avó. Você tinha 10 anos. Exatamente, porque houve uma mudança na forma como minha vida caminhava. Até os meus 10 anos de idade, a minha mãe trabalhava e eu ficava com a minha avó. Então eu estudava perto da minha casa, eu tinha um tipo de vida. De repente, quando a minha avó primeiramente adoeceu, eu já comecei a primeira transição, a deixar de ficar próximo à minha casa e estudar muito longe da minha casa e próximo de onde a minha mãe trabalhava. E isso, depois da morte dela, é que houve
Foi aquele ponto de realidade. Daqui para frente, eu sei que nada vai ser exatamente como era antes. Então, a minha vida passou a ser deslocada para outro município, que era onde eu estudava. Eu morava em Jacarepaguá e estudava em Duque de Caxias. Então, eu saía de manhã de casa e só voltava no final da tarde, início da noite. Então, eu não tinha aquele tempo de estar com outras pessoas que não fossem os meus colegas de escola. Saindo da escola, a minha alternativa era ir para outra escola, a escola onde minha mãe trabalhava. Então, eu encontrei um espaço para mim dentro da biblioteca. Foi ali que eu comecei a desenvolver o meu interesse pela leitura, que já vinha sendo incentivado desde que eu era pequeno, dentro de casa, com gibis. Perder a sua avó, alguém te ensinou ou teve algum modelo que te inspirou, que te acolheu naquela época para você passar por essa mudança de uma forma mais tranquila? Eu tinha uma base religiosa em casa, crenças que te levam a pensar o que acontece com essa pessoa depois que acaba a vida aqui nesse plano terreno. Por mais que eu fosse pequeno, eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha consciência dessa orientação religiosa. Isso foi o que me ajudou naquele momento a superar o que estava se passando, entendeu? Não era exatamente a melhor forma de lidar, não sei se era a melhor forma de lidar, mas foi a forma como eu lidei com isso, Como você aprendendo, trabalhando conseguiu? com a questão religiosa. Você acha que a religião é fundamental em momentos como esse? Sem dúvida, eu acho que sim. Eu acredito que se eu não tivesse orientações religiosas em casa, eu não sei como teria sido a minha reação, como eu teria me comportado depois dessa perda. O que você lembra assim de mais importante que ela deixou para você de ensinamento, de modelo, de lição? O carinho. O carinho eu acho que foi uma das coisas mais fortes que ficaram. Ela me dava bastante atenção, a gente conversava bastante, ela era participativa, assim como minha mãe também sempre foi, e na parte de estudo, de brincadeira, então ela estava sempre me auxiliando também. Então, esses foram os primeiros valores que eu tirei. Que É o eu mais tenho, importante na vida, né? sem Você tem dúvida. carinho, você consegue ter forças para lutar por outras coisas, você tem amparo. Falando em profissão, você disse que acha que é muito cedo para muitas crianças, muitos adolescentes que terminam aí o segundo grau com 16, 17 anos. Eu terminei com 17, você terminou com 16. Isso, 15 para 16. Querer que esse adolescente escolha a profissão dele, ou seja, o que ele vai fazer para o resto da vida. Pois é, eu acho que, principalmente quando você tem certas influências dentro do seu âmbito familiar, normalmente às vezes o pai ou a mãe quer que você siga determinada profissão, quer que você seja X ou Y. Você acaba sendo influenciado. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser paleontólogo. E aí as pessoas começam a clarear para Demais, você hein? a Demais realidade. teu sonho. Nossa, paleontólogo no Brasil, o que você vai fazer? Né? Obviamente, criança não tem aquela noção. Você assiste Jurassic Park e você acha que você vai ser um paleontólogo igual o cara que tá ali no filme. E depois eu passei a achar que eu por gostar de animais, eu queria ser veterinário e acabei fazendo direito. Nenhuma das opções que eu tinha pensado durante a infância. E eu acho que somente no curso que eu comecei a perceber que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. Eu não me via exercendo exatamente aquilo da forma como eu via no dia a dia na faculdade, como eu via alguns colegas que já começavam o estágio, eu falei, não sei se é bem isso que eu estava querendo para minha vida. Quer dizer, é muito cedo. E a gente estava falando aqui antes de gravar, porque, como eu sempre digo, o programa ele rola também por trás das câmeras. E antes de gravar, você estava falando, a gente estava comentando, poxa, às vezes a gente pergunta para uma criança de 5 anos o que você quer ser quando você crescer. Como é que uma criança de 5 anos vai ter ideia disso? Mas a gente sempre forçando, né? A sociedade sempre cobrando, e a espontaneidade muitas vezes fica de lado. Você falou que na tua escola, uma das falhas da tua escola era o não incentivo à produção artística. Exatamente. Muitos pais acham que, não vai ensinar arte não, tem que ensinar conteúdo. A gente já discutiu isso bastante aqui na educação, mas eu queria saber a tua opinião. De que forma você acha que dá para conciliar isso? Dá sim para uma escola investir em arte, investir nos seus talentos, descobrir os seus talentos, estimulá-los e, ao mesmo tempo, não deixar o conteúdo de lado, que essa é a grande preocupação de muitos pais. Exatamente. Eu acho que o modelo com que a escola, na minha época, trabalhava, acredito que hoje em dia não seja tão diferente assim,
o modelo de ensino, ele tem que preparar o jovem não só para o futuro com base nos ensinamentos básicos, como também fazer com que ele desenvolva o intelecto dele. Então, a arte ela é muito importante. Não digo, a arte pode ser teatro, pode ser o interesse pela literatura, pode ser interesse pelo cinema, quem sabe. Existem tantas opções de música. Eu acho que o que falta aqui no Brasil é espaço para isso dentro das escolas. Se abrir um tempo, 2 tempos para você dedicar a uma oficina. O aluno que prefere música vai fazer uma oficina de música, outro prefere teatro, vai fazer oficina de teatro, prefere literatura, vamos trabalhar com um clube do livro, por exemplo, dentro da escola. Por que não trabalhar com isso? Entende? Sim, não, e eu vejo assim, pessoas, adolescentes que estudam música e muitas vezes vêm aqui no programa, quando eles falam, sabe, parece que eles se iluminam, a arte preenche de uma forma que assim te prepara como carinho. É um carinho, Sim. é um carinho na tua essência, te prepara para o mundo, te prepara para a vida. Então, eu quis trazer essa discussão para cá, queria saber a tua opinião exatamente por causa disso. Porque a gente falando e discutindo, é que vai clareando o pensamento do pessoal, vai trazendo coisas novas. Falando no teu canal, vamos falar um pouquinho do teu canal. Como é que ele é? Como é que você escolhe os livros que você vai falar? São geralmente clássicos? A escolha dos livros às vezes acaba sendo de forma aleatória. Um momento, alguma coisa que eu li me chamou a atenção, eu decido ler um clássico, ou ler um livro contemporâneo. Eu tenho um grande prazer, hoje em dia, pelos clássicos. E eu tenho uma grande deficiência de clássicos que vem da própria base escolar. Eu não tive acesso a clássicos na escola. Eu não tive incentivo à leitura na escola. Então, o que eu conhecia de leitura, o que me interessou na literatura, era o que me chamava a atenção quando eu era criança. Então, para eu chegar até um Dom Casmurro, até eu chegar a um Morro dos Ventos Levantes, por exemplo, partiu do meu interesse. Então, hoje em dia, no canal, eu tento trabalhar com livros que não são exatamente os que estão no momento, não são os livros que as pessoas estão procurando ler, porque outras pessoas já estão recomendando. Eu tento resgatar livros que não estão chamando tanto a atenção das pessoas, e principalmente os clássicos, que nem sempre são tão procurados pelas pessoas, talvez por aquela ideia de que é um livro chato, é um livro que não vai me interessar, e muitas vezes esses livros contemporâneos bebem da mesma água que os clássicos beberam. Quer dizer, é o diferencial do teu canal. Exatamente, um dos diferenciais do canal. E os clássicos nacionais, o que você acha deles? Eu gosto dos clássicos nacionais, meu currículo ainda é pequeno em relação aos nacionais, mas ano passado eu fiz um projeto de leituras dos livros que foram adotados pela UERJ, para o vestibular 2018. E entre eles estava o Dom Casmurro, que era um livro que eu nunca tinha lido, um dos mais famosos da nossa literatura. E foi uma ótima descoberta. Machado de Assis eu já conhecia, eu já tinha lido outros trabalhos dele antes, inclusive um deles na escola, mas Dom Casmurro eu nunca tinha tido contato. Então eu falei, vai ser ótimo trabalhar com o projeto da UERJ. E o Dom Casmurro acabou sendo o último livro desse projeto, e foi um dos que eu mais gostei de ler. E vem cá, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Na minha opinião, Capitu não traiu o Bentinho, até mesmo porque a gente tem uma visão ali parcial. É o Bentinho que está contando a história acima de tudo. O Bentinho é advogado, ele pode enganar qualquer pessoa que ele quisesse, porque ele tem o poder do argumento. Isso dito por um advogado. Exatamente. Não, e eu sei, assim, tem gente que faz tese sobre isso, é uma grande discussão acadêmica, se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Voltando aqui um pouquinho para a infância, você diz também que uma fase difícil da sua infância foi porque você sofreu bullying por ser gordo. Como é que era esse bullying? Como você falou que ficou isolado um tempo? Eu passei a me isolar. Eu passei a me isolar quando eu via que as pessoas queriam falar coisas para mim que não me faziam bem. E às vezes é uma coisa boba, um apelido aqui, um apelido ali. É difícil você pensar. Para cada mente, uma palavra, um adjetivo pode ter um impacto diferente. Então, às vezes, só você chamar a pessoa que está acima do peso de gordinha, não vai funcionar tão bem assim para ela, entendeu? Esse lance de não encarar as pessoas, respeitar a individualidade das pessoas, o direito delas de serem como elas quiserem ser. E o que te ajudou? Como é que você se isolou, primeiro de tudo? Você não falava com ninguém, não brincava, ficava no seu quarto? Que tipo de isolamento foi? O isolamento principal era na escola, né? No meu dia a dia, nos finais de semana com os amigos que eu não tinha tantos problemas com isso.
Até Então você rolava, tinha amigos. Tinha amigos perto da minha casa, mas eram... Eu tinha contato com 2 ou 3 pessoas. Na escola você não falava com ninguém. Durante muito tempo, não. Eu tinha aquele contato de oi, tudo bem, mas quando chegava a hora do recreio, eu preferia ficar no meu canto, distante de todo mundo. E qual foi o estalo que deu na sua cabeça, ou alguém conversou com você, eu não sei, que fez você mudar o comportamento? O estalo, eu acho que veio quando eu estava quase terminando a escola, e eu percebi que eu poderia tentar me aproximar das pessoas. Talvez me afastar totalmente não fosse a melhor forma de lidar com isso. Então eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Tentar me aproximar das pessoas. Eu comecei a me aproximar e começou a fluir, sabe? A socializar com as pessoas. Eu ainda sofria bullying de um ou de outro, mas quando as pessoas passaram a me conhecer, quando eu permiti que as pessoas passassem a me conhecer, eu colhi frutos. Passei a ter mais amizades, passei a me sentir melhor dentro da escola. Se tivesse contato com um adolescente que está sofrendo bullying, o que você diria para ele, pela tua experiência? Eu diria para ele, acima de tudo, enfrentar o problema e não se isolar. Tentar se socializar, mostrar quem ele é, acima de tudo. Porque talvez quando você permite que as pessoas te conheçam, elas passem a enxergar você além do que você é fisicamente. Ou do que você é, de qual a sua sexualidade, Sim. ou de... Entende? Da sua cor, Exatamente. do seu cabelo, enfim, porque tem preconceito para tudo, para todos os gostos. Você trouxe 2 livros, mostra pra gente por que você trouxe esses 2 livros. O primeiro livro, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que esse ano é o bicentenário do nascimento dela. E o segundo foi O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Eu escolhi esses 2 livros, que foram os 2 livros com que eu mais me identifiquei por um único fator. Foram os que me despertaram algum tipo de emoção, me chegaram de alguma forma. E você é uma pessoa... Quantos livros você já leu, Diego? Olha, segundo a rede social Scooby, eu devo ter lido em torno de uns 115 livros até agora, mas esses são os que eu registrei. Você lê uma média de quantos por ano ou por mês? No ano passado foram 21 livros. No ano anterior eu acredito que foram 17, por aí. Eu fiquei um bom tempo sem ler. Entre os meus 16 anos, o período do início da faculdade, e até uma retomada em 2012, foi um longo período sem grandes volumes de leitura. Eu lia às vezes 1, 2 livros por ano. Eu acabei perdendo o hábito por conta das exigências que a faculdade te traz, né? Estudar, se dedicar. As atividades. Vamos terminar, a gente está terminando agora o nosso papo e você diz que o seu lema de vida é arrisque-se. Explica um pouquinho isso. Esse tema, o arrisque-se, eu tirei a frase arrisque-se 1, 2, 3, 4 vezes, reconstrua o mundo. Foi do livro Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Curiosamente, um livro que no início eu não gostava tanto. Eu demorei a me interessar por esse livro. E esse lema ele pareceu me encaixar exatamente com o que eu penso a respeito de como você pode contribuir no mundo com o seu intelecto. Quando eu criei o canal, eu queria passar para as pessoas um pouco do que eu estava vivenciando, seja no teatro, no cinema, na literatura. O Culturação nem fala sobre tudo isso. E a forma que eu encontrei de reconstruir o mundo, arriscando e reconstruindo o mundo, é tentar transmitir o que eu gosto na cultura. Nada melhor do que fazer o que a gente gosta. Exatamente. Diego, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer. Foi uma delícia conversar com você antes do programa. Durante o programa, eu queria conversar com você mais. Sucesso para o teu canal. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Agora é hora de você conhecer um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. E na volta tem A Família Pergunta. Segura que eu nem fui, já estou voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda a sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerge@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje, quem pergunta é Viviane Patrocínio, diretora do Sindicato de Telecomunicações do Rio de Janeiro, mãe da Sofia, que tem 5 anos, e quem responde é o pedagogo Marcos Barreto. Muito bem-vindos ao programa. Qual a tua dúvida, Viviane? Então, é porque a minha filha, ela
ela tem traços indígenas e eu já sou mais negra. E eu percebo que nos livros infantis, normalmente os desenhos são mais de crianças brancas, loiras, e isso, pra gente que é negro, é meio difícil, né, trabalhar isso com a criança, essa diferença de etnias. E eu queria entender como é que a educação ela pode cooperar, como é que a educação pode ajudar nesse processo de luta contra o fim do racismo. Só para complementar a pergunta dela, quer dizer, o que os pais podem fazer? Porque a gente sabe que tem escolas que elas já trabalham isso, né? Elas já trabalham nesse sentido. Eu recebo aqui pessoas de escolas, recebo contadores de histórias, depois então vou te dar uma lista de autores que trabalham esse tema muito brilhantemente. Mas o pai ou a mãe, no caso dela, que está sentindo que a escola não está sendo assim democrática ao tratar desses assuntos, que não está sendo se preocupando com a representatividade do povo, o que o pai ou a mãe podem fazer? Então, primeiro ele tem o respaldo da lei, que é a 11.645, que é História e Cultura Indígena, inclui também a 10.639, que inclui História e Cultura Afro-Brasileira no currículo nacional. São maneiras dos pais exigirem que isso seja aplicado em sala de aula. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, essa é a melhor forma. Mas bater um papo também sempre ajuda. Você pode bater um papo antes e procura o quê? A coordenação pedagógica, a direção? O primeiro contato com a escola entre os pais é entre a orientação educacional, porque o orientador pedagógico lida diretamente com os professores, mas nada impede, até mesmo porque tem um conselho para isso e a participação dos pais. Para eles participarem ativamente, eles têm voz no conselho. Outra pergunta, Viviane. Eu tenho uma dúvida sobre a questão de como é que está sendo trabalhado na escola essa questão das novas formas de família, né? Por exemplo, as famílias formadas com mulheres trans, com pessoas homossexuais. Como é que tem sido trabalhado isso no dia a dia nas escolas? E aí, antes dele responder, Viviane, eu vou te perguntar, por que isso mobilizou em você essa vontade de vir ao programa fazer essa pergunta? Porque como diretora do sindicato, a categoria de telemarketing ela tem muitas pessoas desse tipo de categoria. Então, assim, esse tipo de pessoas trans, homossexuais... Então trabalhadores? Trabalhadores na minha categoria. E eu vejo que isso, às vezes, é um questionamento justamente na categoria. Então, eu acho que isso começou a me despertar essa curiosidade e trabalhar isso com a minha filha. Ótimo. Só que eu não vejo no dia a dia, na escola, tendo esse tipo de trabalho. Esse movimento. Então, o que pode ser feito? Então, primeiramente, a gente sabe que há diversas possibilidades de formar uma família. Então, há um pensamento que a família é só pai e mãe. Mas a gente sabe que as configurações são diferentes. Tem família que só tem a mãe e a criança, duas mulheres ou dois homens. Então, como lidar com isso? Trabalhar com a perspectiva da diversidade dentro da escola. Então, não há valorizar a diferença, na verdade, não colocar a diferença como algo negativo. Mostrar grandes figuras que foram importantes na história. Por exemplo, temos pessoas, o Fred Mercury, por exemplo, é um grande cantor, participativo, então é ativo, David Bowie. Então são pessoas que eram homossexuais e eram ativos na sociedade. Então não tem como você colocar com algo negativo. Então você representar a diversidade dentro da escola é a possibilidade de você reduzir Claro, é muito difícil você eliminar o preconceito totalmente, porque é um ranço de muito tempo. Então, mas minimizar esses efeitos dentro da escola, valorizando a diferença. Dentro de casa, o que ela pode fazer, Marcos? Como é que ela pode trabalhar com o filho dela nesse sentido? Bem, a sua filha tem 5 anos. Sim, a criança, na verdade, ela não consegue ter esse preconceito. O preconceito vem do adulto para a criança. A criança reproduz o discurso do preconceito. Então, quando a mãe ou o representante legal da criança, o responsável dela, demonstra que a diversidade é importante, a diversidade não há nada... É normal. Então não tem que ter uma sociedade homogênea, não tem que ser todo mundo igual. Imagina como seria triste todo mundo igual. Então monótono, né? Super chato. Nesse sentido, por exemplo, se ela foi à escola e falou, olha, eu não estou sentindo que a escola, mais uma vez, né, que ela traz muito essa questão. Não estou sentindo que a escola trabalha a diversidade, eu estou sentindo que a escola age de alguma forma que possa induzir o preconceito. Nesse caso, ela também fala com
Com o orientador educacional. Com o orientador educacional. E se a escola negar, por exemplo, não, a gente aqui não faz isso aí que você está dizendo, não. Não temos nada que pensar. Estou colocando assim na pior das situações para a gente aproveitar ao máximo aqui a presença de um profissional respondendo. Assim, no caso do pai, colocando no lugar do pai, nessa situação, muitos pais não têm essa informação, mas procurar entender que existem parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, tem as DCNs, que são as diretrizes curriculares. Então, o corpo docente, no caso, e o corpo educacional da escola tem que estar aberto para esse tipo de possibilidade. E, no caso de ser negado, o pai, o responsável em si, ir até a Secretaria de Educação e por que isso não acontece na escola. Independentemente da escola ser pública ou particular. Independente disso. Perfeito. Então, primeiro diálogo com a escola e Exceto depois... se a escola for confessional e existe uma organização diferente. Por exemplo, uma escola que seja cristã, ou seja católica ou evangélica, lógico, ela segue os preceitos, mas ela tem que trabalhar a legislação, porque a legislação Ela no geral. está dentro de um país, Sim. de um estado que tem legislação. Alguma outra dúvida, Viviane? Eu acho que a última dúvida que eu teria é porque, assim, hoje eu sou mãe que cria minha filha sozinha. E eu vejo que na escola eu tenho muita dificuldade de, por exemplo, reunião dos pais, que às vezes cobram a presença do pai, sendo que a minha filha não tem essa presença. Dia dos pais, outras atividades que já cobram aquela postura paterna. Como que a escola pode ajudar nesse processo, justamente dessa nova composição de família, que não necessariamente é formada por mãe, por pai, como é tradicionalmente? De participar dos eventos da escola no geral? Como é que os professores, como é que a escola poderia ajudar nesse processo de entender que existem outras formas de família sendo compostas? Tem sido discutido de maneira bem incisiva, que não seja trabalhado, em algumas escolas estão fazendo esse caminho, não ter dia dos pais nem o dia das mães, na verdade o dia da família. E a sua grande dica, então, sempre estar em contato com a escola, tentar mobilizar pais e mães, caso a coisa fique mais, haja uma resistência, e também acionar a Secretaria de Educação, aí no caso, haja uma resistência muito grande da escola em ouvir. Seriam essas as suas grandes dicas? Esse é o caminho correto, porque quando há uma mobilização, há uma conscientização. Então, se há uma conscientização, os pais vão procurar os seus direitos, vão saber exigir os seus direitos perante a escola e a Secretaria de Educação, procurando os canais corretos. Muitíssimo obrigada, Viviane, pela participação. Espero que você agradeço. tenha saído daqui com as suas dúvidas esclarecidas. Depois vou te passar o nome de uma autora que trabalha lindamente, ainda mais exatamente para a faixa etária da sua filha. Histórias maravilhosas, muito... que tem essa questão da diversidade, da valorização da cultura negra. Você vai gostar muito. E muito obrigada pelos esclarecimentos, Marcos. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Voltem sempre. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Um mestre sufi sempre contava uma história no final de cada uma das suas aulas, mas nunca explicava o sentido delas. Os alunos ficavam indignados por não compreenderem, no final, o sentido daquelas histórias. E um dia um dos alunos não aguentou e foi falar com o mestre. Mestre, o senhor nunca explica o sentido das histórias? Eu fico muito angustiado com isso. O mestre, olhando para o aluno, disse: ora, me desculpe, meu aluno, eu poderia compensá-lo de alguma forma, quem sabe lhe oferecendo esse belo pêssego de presente. O aluno ficou entusiasmado e disse: imagina, mestre, não precisava. Mas antes de entregar o fruto, o mestre disse ainda: mas antes de entregá-lo, eu poderia descascá-lo primeiro, assim facilitaria para você comê-lo. Mestre, imagina fazer uma coisa dessa para mim, mas antes eu poderia ainda cortar o fruto, vai facilitar ainda mais para você devorá-lo. E o aluno, muito entusiasmado: imagina, mestre, o senhor cortar a fruta para mim. E o mestre ainda continuou: mas antes eu poderia ainda mastigá-lo para você, vai facilitar ainda mais. O aluno, sem compreender, disse: mas mestre, eu não quero uma fruta mastigada. E o mestre, olhando calmamente para ele, disse: mas se eu lhe explicasse o sentido das histórias, seria o mesmo que te der para comer uma fruta mastigada.